O cenário da sala virtual tem um fundo azul escuro com vários balões de fala azul claro. Centralizado na parte superior, a logo do Rock in Rio Humanorama. Há 2 janelas na parte inferior e 2 na parte superior. Abaixo de cada janela, o nome dos participantes. Há também 2 janelas menores com intérpretes de Libras e LGP e legenda. Na primeira janela, Cláudia Werneck. Está sentada. Ela é branca, cabelos curtos pretos com fios grisalhos. A franja tem fios longos que usa presa para trás e forma um topete. Usa fones brancos e óculos de grau com armação preta em forma de gatinho. A lente é levemente escurecida. Usa uma blusa marrom com gola em V. Na segunda janela, Larissa Werneck. Está sentada. Ela é branca, cabelos longos loiros partido na direita. Usa fones brancos, um colar com pingente redondo e blusa escura de mangas levemente bufantes. Na terceira janela, José Belisário. Está sentado. É branco, cabelos ondulados e grisalhos penteados para trás na altura da orelha. Usa óculos com armação clara e arredondada e hastes cor de laranja. Usa camisa gola alta azul marinho. Na quarta janela, Ivan Baron. Um jovem negro de pele clara, cabelos curtos, castanho escuros, usa óculos de grau com armação vermelha arredondada, fones brancos e camiseta preta. A AD será aberta. Em alguns momentos, ao longo da transmissão, a configuração das janelas muda. Quando a pessoa está com a palavra, a janela fica maior e à esquerda, e as outras 3 ficam menores, uma sobre a outra, à direita. Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Rock in Rio Humanorama. Eu sou Larissa Werneck, eu sou jornalista e comunicadora especializada em jornalismo socioeducativo. E a partir de agora eu abro esse palco virtual para a gente falar sobre insanidades e inacessibilidades. Fomos nós que fizemos tudo isso. É uma conversa urgente sobre a relação entre a saúde mental e o acesso a informações no online ou o não acesso a informações no online, porque há grupos muito excluídos de tudo que acontece no online, como o grupo das pessoas com deficiência. E isso acontece principalmente pela falta de recursos de acessibilidade de comunicação, como Libras, como audiodescrição e legenda no ambiente virtual. E essa ausência impede a plena participação dessas pessoas nas relações de trabalho, na educação e até no entretenimento. E eu digo que essa é uma conversa urgente, porque, de acordo com dados do IBGE de 2018, o Brasil possui cerca de 13 milhões de pessoas com deficiência. Bom, para essa conversa tão importante, estão aqui com a gente a Cláudia Werneck, que é fundadora da Escola de Gente, é jornalista e escritora especializada em comunicação inclusiva, o José Belisário, que é psiquiatra e autor do canal Doutor Belisário no YouTube, e também conselheiro, fundador da Escola de Gente, e o Ivan Baron, que é influenciador digital da inclusão. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Olá, Claudinha, eu vou começar com você. Vamos lá. Olha, não é novidade que a pandemia da Covid-19 levou a gente totalmente, de maneira quase definitiva, então, para esse universo virtual. Mas o que a gente pouco fala, ou quase não fala, é como o confinamento está provocando a exclusão massiva das pessoas com deficiência. E em entrevistas recentes, Cláudia, você falou que essa é a maior exclusão das pessoas com deficiência da história. Por que a gente pode dizer, então, que o online é excludente? Existe uma ideia de que a internet ela democratiza a informação, mas ela democratiza a informação para o mesmo grupo homogêneo de pessoas. Ela não é democrática, as empresas de TI não estão preocupadas com a diversidade, nem com pessoas mais velhas, nem com crianças, a não ser que seja para um uso muito específico. E na pandemia, quer dizer, nós já tínhamos problemas no mundo presencial de falta de acessibilidade, grupos secularmente excluídos por barreiras de comunicação. Mas na pandemia, repentinamente, sem ritual de passagem, um grupo enorme de pessoas, muitas pessoas, ficaram imediatamente excluídas sem acessar a informação, porque nem a Organização Mundial de Saúde falava e fala com acessibilidade.
Além disso, os jargões, as palavras difíceis, os gráficos na TV, também na internet em geral, aumentaram muito. Então, pessoas com deficiência intelectual, pessoas idosas, pessoas com algum processo de recuperação ainda de doença, com vários tipos de deficiência, analfabetas, baixo letramento, refugiados, ficaram sem acessar informações que lhes garantem direito à vida. E essa é a urgência e a denúncia que a gente precisa fazer. Denúncia com busca de solução. Agora eu queria passar a palavra para o Belisário, porque a gente... Eles param por um instante. Cláudia e Larissa sorriem. Pode falar, Belisário. Não, porque é uma população completamente escondida, né, que já vinha sendo escondida antes, e na pandemia, os primeiros estudos que saíram sobre eles logo no começo da pandemia é que, proporcionalmente, as pessoas com deficiências elas estavam 2 a 3 vezes com mais ideação assim, de suicídio, uma sensação de aprisionamento muito grande. E o mais interessante é que os seus próprios cuidadores também sentiam isso. Então, assim, mostrando como que esse universo não é planejado pelas nossas instâncias num momento grave como esse. É como se eles fossem os grandes excluídos. Na Inglaterra surgiu uma coisa muito triste que deixou eles mais ameaçados ainda, que foi logo no início da pandemia, que eles tinham uma alta taxa de mortalidade. E depois foi descoberto, um ano depois, que o sistema de saúde não os priorizava para ir para o CTI. Então, muito dessa taxa de mortalidade dessa população foi exatamente porque ela foi excluída dos CTIs. E eles não tinham nem informação sobre isso, então esse grupo ficou muito apavorado. Quando 6 meses depois faz um novo estudo, a mesma proporção de pessoas deprimidas e com ansiedade maior do que a população que não tinha deficiências. Então é um grupo que está sofrendo muito mais durante a pandemia e fica muito mais excluído, e que uma das saídas é exatamente essa acessibilidade aos recursos, aos sistemas digitais que poderiam ajudá-las, desde que não fossem usados exageradamente como está todo mundo usando. E é possível a gente dizer como essa desconexão, né? Que a gente sabe também que as pessoas com deficiência não são um grupo homogêneo, existem pessoas distintas dentro desse grupo. É possível a gente dizer, então, como essa desconexão impacta, quais são os efeitos? A gente sabe dos efeitos da pandemia, como a ansiedade, o medo, né? Até o trauma pós alguma perda de um familiar. Como é que são esses impactos nas pessoas com algum tipo de deficiência? Quem vai responder, Belisário? Achei que era o Ivan, mas eu posso fazer também. É o seguinte, o que a gente percebeu nessa observação é o seguinte: esse grupo ele estava tão pouco bem informado sobre o que estava acontecendo em torno dele, por não ter acesso às informações corretas, ou mesmo dirigidas àquele grupo, que eles começaram a imaginar coisas muito piores. E os seus familiares também. Eu, por exemplo, tive um paciente com uma deficiência relacionada a uma doença mental grave, e que ele começou a ficar muito ansioso com medo dos pais dele terem Covid, dele também, quem ia cuidar dele. E por azar dele, no interior de Minas, essa cidade foi avassaladoramente atacada, né? E o pai e a mãe pegaram, e ele que, na verdade, conseguiu reajudá-los. Assim, mas ele sofreu 6 meses antes disso, com vários sintomas, como insônias e tal, pensando que isso poderia acontecer. Então, assim, e ninguém explicava para ele corretamente como que poderia acontecer, ele não tinha acesso a esse tipo de informação. Então, assim, é fundamental que a gente planeje nesses momentos, né, se a gente for fazer a fuga, né, de Cabul, que os deficientes também possam entrar nela. Né? Assim, como a gente vai ajudar o ser humano a sair de uma situação dessa sem pensar em todos? Muitas vezes é quando a gente pensa em todos que a gente encontra a solução real. Quando você pensa em grupos particulares, você acaba não encontrando isso. Então, assim, a nossa sociedade esconde esse grupo e perde a capacidade de entender mais coisas a partir do momento que os entenda e dos que produzam novas formas deles comunicarem com a gente. O Ivan, eu queria ouvir a opinião dele, porque o Ivan é um influenciador digital da inclusão, ele tem mais de 140 mil seguidores e tem o primeiro perfil no Instagram que tem recursos de acessibilidade, como Libras e legendas. E aí, Ivan, a gente sabe que as redes sociais, elas foram, né, são, durante a pandemia, uma forma também da gente aproximar as relações, de evitar a solidão.
Mas se as redes sociais não têm acessibilidade, na minha opinião, eu acho que isso pode ainda trazer um efeito contrário, que é aumentar a solidão das pessoas que não podem acessar plenamente essas plataformas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e como é que os seus seguidores, né, se eles em algum momento entraram em contato com você para falar dessa solidão causada pelo isolamento social. Então, Larissa, vale reforçar, né, que eu aparentemente não preciso de nenhum tipo de acessibilidade digital. Então, para que eu me preocuparia com isso? Mas a partir do momento que eu me disponibilizei a criar conteúdo para as redes sociais, principalmente para essa comunidade, e ainda mais levando esse título de influenciador da Ivan inclusão, faz aspas com é os o dedos. mínimo que eu poderia fornecer as ferramentas necessárias para que todos pudessem ter acesso. Então, no início, confesso que as redes sociais não estão propícias à acessibilidade. Cabe ao criador de conteúdo ir atrás. De alguma forma, gera um trabalho a mais que não deve ser visto como trabalho ou perda de tempo, é investimento, na verdade, mas que nem todo mundo vai ter essa vontade de acessibilizar seus conteúdos. Então, já começa por... E eu, como você, fui um dos primeiros, acho que o único no meu segmento a fazer esse tipo de acessibilidade, eu venho recebendo muita recepção positiva das pessoas. Porque, olha só, como é pessoas surdas, principalmente, se sentirem frustradas por não conseguirem acessar o feed do seu perfil, da sua rede social, por simplesmente não entender o que aquela pessoa está transmitindo. Então, para mim, isso não é inclusão, isso é seletividade. Fora a questão das legendas, né, também tem outra ferramenta, a Libras e a audiodescrição, que está disponível nas redes sociais, mas não é tão abrangente. As pessoas ainda não têm conhecimento. Então, acho que deveria ser o básico, né? Você criar qualquer perfil nas redes sociais já teria que pensar na acessibilidade. Eu queria fazer um levantamento, levantar, perdão, um ponto para vocês três, que é a questão da nossa responsabilidade nessa transição tão abrupta, e repetindo as palavras da Cláudia no início da conversa, e tão excludente, porque a gente sabe que é um direito, né, comunicar, ser comunicado. Como é que vocês avaliam a responsabilidade da sociedade como um todo nessa transição e nessa desconexão? Eu me sinto totalmente responsável, embora eu trabalho com esse tema de inclusão e diversidade há muitos anos, há muitas décadas, mas eu acho que tudo que está errado hoje inclui a nossa responsabilidade. O que eu não quero é ser refém do que está acontecendo, como eu acredito que vocês também não sejam nem queiram ser. E a busca de solução ela é inerente à vida com dignidade, porque além dessa questão da falta de acessibilidade no online, tem a questão da baixa conectividade, porque na pandemia, nas grandes tragédias, nas grandes fugas, para citar o Belisário, né, nesse momento que a gente está acompanhando a questão toda em outros países, a conectividade no presencial, as pessoas podiam pegar um Wi-Fi de uma loja, de um restaurante, uma farmácia, da escola, e em casa, com celulares de baixa potência de conectividade, sem o Wi-Fi em casa com boa conectividade, a exclusão também aumentou. Então, a gente juntou a baixa conectividade, né, que já é característica de comunidades mais pobres, de periferias rurais, urbanas, com a questão da falta de acessibilidade, com o modo como os jornalistas e os comentaristas falam na TV, a linguagem rebuscada. Então, isso é extremamente danoso. E eu acho que é como se nós tivéssemos uma musculatura atrofiada, uma musculatura neuronal, psíquica, intelectual atrofiada para praticar a acessibilidade. Mas eu vejo isso como uma questão também das pessoas com deficiência. O Ivan, ele é uma exceção. A maioria das pessoas com deficiência, grupos e instituições, postam temas de inclusão de deficiência e de diversidade sem qualquer acessibilidade. Então, nós estamos todos muito errados e erradas
nesse processo ainda. A gente está, assim, como se nós fôssemos tipo dinossauros e dinossauras caminhando para resolver a situação. E complementando a fala Eu queria da dar um. Cláudia, com todo respeito, principalmente nós que somos formadores de opinião, independente da quantidade de seguidores, a gente, de alguma forma, influencia essas pessoas. Então, quanto mais Cláudias, Belisários estiverem acessibilizando seus conteúdos, melhor, porque isso, de alguma forma, vai... Ah, aquele menino legenda os vídeos dele, vou fazer a mesma coisa. E isso vai gerando uma onda muito benéfica, né? Por mais que a pessoa não saiba o significado na hora, mas o seu trabalho vai vir recompensas em breve. Né? E eu estou achando muito legal as pessoas querendo legendar os vídeos. Por outro lado, não pensam na inclusão de pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo está ajudando toda a comunidade que navega nas redes sociais. Imagina só, você que é uma mãe, não pode ouvir nenhum vídeo com barulho som e tem uma legenda. Você não vai precisar do som mais. Você vai conseguir acompanhar todo o conteúdo através da legenda. Então, mais uma vez eu reforço que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, é para todo mundo. Se tá bom para mim, enquanto pessoa com deficiência, tá bom para você também, né? Lógico que respeitando cada necessidade específica. Acho que isso é fundamental de comentar. É que o nosso ministro da Educação, aquela coisa horrorosa, o pastor, acabou de falar o contrário, né? Que as pessoas com deficiência atrapalham os outros. Isso é um absurdo, né? Porque é exatamente isso. Quando você organiza, né, por exemplo, eu fiquei deficiente físico por alguns meses e eu descobri que as calçadas de Belo Horizonte eram completamente absurdas para pessoas que precisavam andar com muleta ou com cadeira de roda, né? Assim, eu não tinha noção disso até que eu me tornei um deficiente, né? Assim, hoje em dia eu tenho uma dificuldade de ler coisas que as pessoas muito jovens escrevem, porque elas escrevem pequenininho demais. Então, se não tiver um recurso de aumentar a letra, eu também não consigo ler, né? E aí eu queria dar meu depoimento, né, que eu tenho um canal no YouTube e é um canal que eu discuto muito mídia digital, essas questões do agravamento da saúde mental das pessoas a partir do uso excessivo dela, ou mesmo de alguns aplicativos. E eu nunca tinha parado para pensar, eu já tinha pensado na acessibilidade, mas eu não tinha me programado para ela, né, para introduzir Libras ou introduzir as legendas. A legenda até estava mais claro. Mas aí a gente foi passando e esquecemos. Aí quando a gente foi discutir isso agora com os meus patrocinadores, eles acharam muito caro, né? Então, se a gente começa a pensar que se a gente não tiver já essa estrutura programada para fazer, a gente esquece e deixa ela para depois, né? E talvez ela seja essencial até para a gente ter mais acesso a muito mais pessoas, e quem sabe, né, o YouTube vai pagar a gente melhor, que é uma bobagem, mas a função da gente é muito mais de estar esclarecendo as pessoas a partir dessa forma de, né, de acesso hoje. Eu fiquei morrendo de Larissa, eu posso vergonha depois que eu complementar vi o o seu canal, Belis? que eu achei ótimo. Bom, eu quero falar que eu faço tudo para acessibilidade, viu? Cláudia ergue o indicador. Aliás, a gente tem que dizer que essa nossa mesa é exemplar em termos o Monorama está fazendo assim plena Sim. acessibilidade, a gente está super alinhada com a Lei Brasileira de Inclusão, com Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com todos os decretos de direitos humanos, a gente, assim, eu estou muito contemplada aqui, e a conversa está muito boa. Belisário, sabe o que você está falando? É uma questão de dinheiro. A gente não faz inclusão, a gente faz inclusão com mudança de atitude, faz com dinheiro. Porque o que nós sabemos hoje é quanto custa discriminar na internet. É o orçamento que a gente tem. O que nós temos que buscar é quanto custa não discriminar na internet. E isso vai ser mais caro, entre aspas, para o Faz auditor aspas com os explicar? dedos. Não. Isso vai ser só o orçamento certo. O outro é que está errado. Não é que o outro seja barato, o outro não contempla as necessidades de comunicação da espécie humana, que é uma espécie que eu acho que não se gosta muito, porque se a gente se interpretasse que nós somos verdadeiramente assim, de pessoas radicalmente diferenciadas, também no seu modo de se comunicar, a gente não estaria aqui falando de internet agora, né? Acessível, né? Seria óbvio, eu acho. Eu queria pegar Mas, esse Cláudio, seu gancho, Cláudia, e falar
rapidamente, já que a gente está falando de redes sociais, de novas plataformas, por exemplo, os podcasts, né? Uma mídia que mais cresce, né, no Brasil e no mundo, o consumo de podcast, seja para o entretenimento, para o jornalismo ou os podcasts institucionais. Eu produzo podcast e eu sempre, né, pensava, nossa, é uma mídia muito acessível, mas é acessível para quem? Então também eu acredito que a gente tem que pensar como produtor de conteúdo, é acessível porque ele é só voz, mas e as pessoas surdas ou as pessoas surdo-cegas, né? A gente tem, é o que a gente fala, as pessoas com deficiência não são também um grupo homogêneo, são muito distintas entre si. Essa é uma questão importante também, Cláudia, sobre as novas plataformas. Eu queria também ouvir o Ivan falar um pouco sobre isso, porque no caso dos podcasts, por exemplo, é um boom, né? A gente tem aí uma gama de podcasts nas redes, né, nas plataformas. Essas novas ferramentas, né, gera bastante polêmica, porque de um lado nós somos convidados a participar desses tipos de redes sociais, podcast, por exemplo. Por outro, fica nosso compromisso com a acessibilidade, né? E há conflito. Confesso que a maioria dos podcasts que eu participei hoje em dia, todos foram transcritos após a transmissão, né? Isso, lógico, gera um trabalho, mas não é nada impossível, né? Como eu falei, deve ter um investimento. Já no planejamento desse podcast, bora pensar em incluir também pessoas surdas que não conseguem ouvir. Então, acho que é o básico. Acessibilidade é o básico. A gente tem que pensar também. Essa semana eu fui chamada a atenção do LinkedIn que eu não me refiro às pessoas surdo-cegas, né? Porque aí eu falei, eu não me refiro às pessoas surdo-cegas porque eu não me sinto competente para garantir acessibilidade para essa população no online. E aí elas argumentaram que, na verdade, uma coisa que eu sabia, mas que tinha me esquecido, que você não tem a pessoa surdo-cega não é totalmente cega e totalmente surda, ela tem um percentual de visão ou de audição, geralmente. Então eu falei, e eles falaram, você está fazendo coisas que interessam para a gente, mas você nunca fala da gente. Então, porque o que é importante para uma pessoa surdo-cega é ter uma legenda, né? Além do que a gente oferece geralmente, a descrição, Libras, é você pensar numa legenda com uma letra, um fundo de cor preta, com letras amarelas, brancas, grandes, de tamanho maior. E aí eu acho que isso é uma aventura, né? Uma aventura a gente ir redescobrindo o que a gente já deveria ter descoberto há muito tempo, que é como nós somos. Belisário queria falar, né, Belisário? Aquela hora a gente se interrompeu. Não, é porque assim, eu ia falar dessa história, que, né, a Cláudia está por trás do movimento de inclusão no Brasil desde o final do século passado, né? E ela me incluiu nisso Com também, a gente tem você. trabalhado nesse sentido. E foi muito interessante quando a gente começava a discutir, e a partir desse trabalho todo do MEC, da sociedade civil movimentando o MEC sobre isso, o Brasil economizou muito mais dinheiro depois que tornou as escolas inclusivas do que quando ele gastava com as escolas especiais que não levavam a nada. Né? Assim, então, hoje eu vejo meus pacientes que foram incluídos desde jovens ter uma qualidade de vida e ter um gasto de saúde muito menor do que eles tinham no passado. E isso por um processo de exatamente de planejar já com esse gasto, entendeu? Assim, no final ele sai muito mais econômico para a gente, né? Assim, eu acho que essa é uma estratégia que a gente tem que levar para a sociedade entender que quando é aquilo que a história é fundamental, um ambiente de trabalho que recompensa-se com a presença de um incluído é muito mais gratificante o trabalho do dia a dia. E isso, todos os estudos, a gente mostra isso desde o começo, né? E a gente tem relatos disso muito mais evidentes, né? Então, assim, o ganho aparece de outra forma, né? Então a gente é meio aquela coisa tacanha de pensar no dinheirinho aqui sem pensar no dinheiro lá na frente. E eu acho que os próprios aplicativos deviam ser obrigados a pensar nisso também, porque eles ganham muito dinheiro e eles podiam estar dando um retorno nesse sentido. É verdade, E porque eles ainda dizem digo que é mais, público, é deveriam. coletivo. Pode falar, depois eu complemento. E ainda digo mais, eles deveriam investir em pessoas que promovam essa acessibilidade, né?
e pessoas Sim, que claro. legendam seus vídeos, que fazem essa acessibilidade para que outros copiem. Não, é Às vezes interessante, a eu. gente está fazendo uma pesquisa. Olha lá, desculpa. Larissa balança a Pode cabeça e falar. sinaliza com a mão. Não, a gente está fazendo uma pesquisa justamente hoje, pegando todas assim, umas 7 plataformas que se dizem coletivas, de cursos coletivos, né, etc e tal, e está analisando o erro a falta de acessibilidade em cada uma, porque não existe que eu conheça nenhuma plataforma que permita 3 canais simultâneos para a gente utilizar o que a gente precisa. E, então a gente criou na Escola de Gente uma que a gente chamava de gambiarra, mas era muito feio, a gente chama de solução tecnológica integrada. A gente criou em março de 2020, a pandemia tinha acabado de começar, a gente vendo que as lives estavam assim proliferando, toda assim acessibilidade, a gente resolveu fazer a primeira live plenamente acessível da internet brasileira e juntamos nossas devoções de inteligências de comunicação e fizemos no dia 2 de abril a primeira live sobre pandemia e saúde mental, justamente com Belisário. Agora, pensem, a pandemia tinha 15 dias e a gente já estava preocupada com a saúde mental e estava preocupada com a falta de acessibilidade. O que eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas é que quando uma pessoa fica sem se comunicar, sem acessar a informação e sem expressar o que ela pensa, não é só ela que é prejudicada, é um fluxo, é um círculo de informação que ele é impactado e quando tem barreira num pedaço, todo o restante se desintegra. E todo mundo fica mais pobre, porque a pessoa sem informação não vai trabalhar no futuro, não vai trabalhar devidamente, não vai contribuir para as discussões que hoje tem muito comuns sobre a questão do ASG, responsabilidade social, sustentabilidade ambiental de todos os modos. Então, todo mundo fica mais pobre. Não são só as pessoas que não acessam informação que estão sendo prejudicadas, é a sociedade inteira, sistemicamente, que está se despedaçando, mas não percebe. Isso aqui é uma grande angústia, as pessoas não percebem que isso está acontecendo, e são todas as pessoas. Agora, para falar do ministro Belisário, é importante deixar claro aqui, né? Acho que todos nós defendemos educação inclusiva como a base de uma sociedade democrática e participativa, né? Todo mundo aqui fazendo com a cabeça, é o nosso lema, e uma criança jamais vai atrapalhar a outra. A criança precisa da outra porque ela é real, ela existe, não dá para ir escolhendo pessoas, nem escolhendo crianças, nem escolhendo lugares. A educação é um direito tão importante como o direito à vida e é da criança, e a criança tem que estar na escola pública mais perto da sua casa. E qualquer coisa além disso é de pessoa que não está informada, né? Eu acho que esse é As um ponto crianças muito com importante, deficiência porque e os seus familiares na pandemia foram os mais afetados. Os sistemas que foram sim, propostos não pensaram e não contemplaram esse grupo. No estudo inglês mostra que o estresse das famílias é até maior do que dos próprios deficientes, né, de perceber a falta de recurso. Então, assim, é uma situação muito grave, né? Inclusive, se a gente for pensar no Brasil, gente, é fome, né? Os nossos deficientes, além de não ter acesso à internet, também não têm acesso ao alimento, muitas vezes, fora desse ambiente escolar que ele tinha. Então a gente tem uma série de comprometimentos muito mais graves, se a gente for pensar em termos da nossa pobreza que tem enrolado nesses anos, com esse aumento da fome. Esse grupo também é muito afetado. Se nos estudos ingleses já estava mostrando que um dos problemas frequentes da pandemia era a fome, a falta de comida, imagina num país como o nosso. pois é, Belisário. A ONU, por exemplo, tem um levantamento que mostra que 80% das pessoas com deficiência no mundo vivem nas regiões mais pobres, né? Então, assim, Exato. é uma discussão muito importante, né? A questão da Cláudia sobre a inclusão, ser parte da democracia, essa questão da pobreza, a evasão escolar, porque a gente sabe que a pandemia já gerou a maior evasão escolar dos últimos anos. Imagine, então, das crianças jovens com deficiência. Não, mas Então, calma, a aí eu gente quero tem falar uma coisa. retrocessos muito graves para além da saúde mental. A questão da evasão escolar é importante a gente entender isso, porque esse é um discurso muito complexo, que é o seguinte: as crianças evadiram de um sistema educacional muito ruim, porque o Brasil não privilegiou as escolas, privilegiou os bares, os shoppings e outras coisas. As nossas crianças podiam ter ficado numa escola
com recursos, ok? Então, assim, é porque a evasão escolar do ensino digital é direito de toda criança, porque ele é muito ruim. Os baixinhos não têm aprendizado sem pares, as pessoas esqueceram o básico de Paulo Freire, aliás, né? Que é a educação é para os pares. Né? A gente que trabalha com inclusão, a gente luta por isso há anos, entendeu? As pessoas nunca entenderam isso muito bem quando a gente discute inclusão. Eles estão sempre achando que o cuidador que vai fazer o papel da mãe dentro da escola vai funcionar melhor do que os coleguinhas. E é exatamente o contrário. Né? A gente brigou muito por isso no início, a gente trabalhou com o MEC para isso, depois eu fui vendo tudo isso indo embora. Quanto mais passa para essa turma, tipo esse Mion, esse pessoal que quer controlar as crianças, vai começando a ter mais cuidador dentro da escola. E agora está começando a ter aba dentro da escola para os autistas, que é um absurdo. Né? Essas crianças precisam dos pais Cláudia faz sim com a em cabeça. junto de aprendizado. Isso faz aprender. A atenção das crianças é compartilhada. Ninguém compartilha atenção na tela, gente. É um ensino pela metade. Então, assim, essa evasão a gente tem que discutir, porque ela não era uma educação que eles evadiram. Eles evadiram um sistema muito ruim. Vão ver a volta. Né? Porque o sistema capitalista está sempre vendendo essa ideia horrível. Mas isso é para vender as escolas particulares. Né? Assim, acho que o nosso sistema público dá conta de recuperar isso desde que ele seja investido e não tem um ministro patético como esse que não fez nada pela educação e nunca privilegiou as crianças durante toda a pandemia. Né? As crianças foram esquecidas na pandemia. Totalmente. Qualquer criança. Totalmente. Pessoal, eu acho que a gente está aí caminhando para os 10 minutos finais da nossa conversa e a gente sabe que tem milhares de pessoas acompanhando a gente, né, nesses dias de Rock in Rio Manorama. E aí, Claudinha, eu queria pedir para pessoas que ainda têm dúvidas sobre esses recursos de acessibilidade no ambiente online. Se você pudesse dizer, então, quais são esses principais recursos de acessibilidade que podem garantir, então, acesso à informação, ao entretenimento, ao mundo do trabalho das pessoas com deficiência? Olha, a gente, no mundo online, a gente usa, no presencial a gente usava 12, 13, no mundo online a gente usa 4, né? A gente usa audiodescrição, que muita gente entende que você se autodescrever no início de uma live é você praticar a audiodescrição, e na verdade não é. É uma coisa bacana, é importante, legal, mas a audiodescritora tem que ficar o tempo todo como está nesse momento aqui na nossa conversa. A audiodescrição pode ser em canal fechado, como está sendo aqui, e pode ser em canal aberto, né? O que se torna um pouco mais simples, mas é mais pedagógico, mas menos completo para pessoas com deficiência. Para pessoas surdas e surdo-cegas, sempre Libras e legenda. Não adianta botar Libras sozinha. Libras sozinha, gente, é marketing. As pessoas surdas, tem muitas pessoas surdas implantadas, oralizadas, que não conhecem a Libras, embora as pessoas mais pobres conhecem mais a Libras. Muitas pessoas que nascem ou nascem surdas na classe média, na classe mais alta, a família tem muito estigma delas usarem Libras, infelizmente, que a Libras é uma língua oficial no Brasil, e querem que elas aprendam a falar, o que às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes depois aprende Libras. Mas o fato é que Libras sozinha não adianta dizer que está fazendo. É como você falar assim, olha, avisa que eu lembrei, mas já estou satisfeito, já solta fogos. E a gente usa também a linguagem simples, que é um recurso de acessibilidade, que não é pergunta, não é dúvida, que é quando há uma falha de comunicação e você precisa que aquilo seja de novo falado. Então, não é problema de quem fala, não é problema de quem recebe a informação, é uma falha no sistema, e isso a gente começou a ser muito usado para pessoas com deficiência intelectual, a gente usava no presencial, está tentando usar no online, mas as pessoas ficam muito inibidas de falar linguagem simples no online. Então, nós sempre oferecemos nas nossas oficinas, da escola de gente, tudo, mas as pessoas usam pouco. E isso assim, digamos que praticamente o necessário para você começar. E tem muita coisa a ser descoberta. O Belisário falou de aplicativo, a escola a gente tem um aplicativo Vem Cá, né, que foi o primeiro também plenamente acessível do Brasil, já foi premiado na ONU, etc. e tal. Na pandemia, a gente parou com o aplicativo e está relançando agora, está relançando aqui com vocês, inclusive, porque nós vimos que um aplicativo plenamente acessível tinha muita responsabilidade social na pandemia, porque era acessível. Então, a gente pegou esse Vem Cá, que é de cultura acessível,
e transformou em ser de conhecimento, de conexão. Ele está um sucesso, é online, gratuito, tem acessibilidade, tem desde espaço para cultura online, cultura presencial, atividades gerais, artigos acadêmicos. Belisário pode botar seus artigos, Silvão pode botar seus artigos, Larissa botar seus artigos, Rock in Rio anunciando geral, todo mundo super feliz, com plena acessibilidade. Então, é isso que a gente prevê para começar essa grande aventura de que é uma participação ampla das pessoas, né? E com direitos. E agora eu quero saber do Belisário, voltar lá para o início da nossa conversa, que é a questão da saúde mental, porque a gente sabe que esses efeitos ainda vão ser muito duradouros, né? Como é que a gente pode prevenir isso numa conversa? Até essa pergunta, né? Não tem de repente uma resposta tão simples assim, mas nesse momento de desconexão, de pandemia que a gente sabe que está durando ainda, como é que a gente pode prevenir esses efeitos? Olha, a grande questão, que eu aqui período agora, é da gente prevenir o nosso tempo digital. O mundo digital é uma coisa de mundo. Então, por um lado, ele é fantástico. Assim, nunca a humanidade teve uma rede de conhecimento como essa. Mas nunca uma humanidade teve aplicativos tão degenerados e querendo tanto abusar das pessoas e viciá-las. Então, o tempo de internet é fundamental que a gente não esqueça de não usá-lo demais à noite, de dormir mais cedo. Por exemplo, tem uma questão muito grave das famílias que estão pedindo a volta às aulas. É lógico que tem que ter, mas com recursos e cuidados, ainda mais agora com a variante Delta. As crianças que estão mais graves são as crianças que mais usam tela. São as crianças que não brincam, são as crianças que não dormem, são as crianças que ficam impulsivas, irritadas. A família está dizendo que isso é porque as crianças estão na pandemia. E não é. É porque simplesmente a pandemia, por exemplo, da classe média, né, ou quem tem acesso ao celular, ela passou de 3 a 5 horas para exatamente 12 horas, cara. Imagina uma criança 12 horas frente a uma tela, o cérebro dela, a sua capacidade de resiliência reduz. E quando reduz a capacidade de resiliência, é o que a gente está vendo. Aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, transtorno de pânico, que é muito maior agora. Então, o que a gente tem que pensar é que os nossos cuidados, como que a gente pode fazer? Escolher bem os aplicativos que a gente vai usar para poder não ficar vítima deles. A grande parte dos aplicativos da internet, todos esses grandes capitalistas que investem na internet, eles querem a nossa dependência e eles querem o nosso vício e a nossa incapacidade de pensar melhor. E com isso eles fazem com que a gente use a rede excessivamente e com isso a gente perde a capacidade de atenção, de compreensão, de entendimento, porque o outro da tela não é o outro real. As pessoas têm que entender isso, porque essa confusão que está sendo feita por esses aplicativos fazem com que as pessoas misturem as duas coisas. E elas arrumam uma confusão no mundo real porque elas acham que aquelas pessoas são as idealizadas no mundo digital. E o contrário também é verdade. Elas arrumam uma confusão gigantesca no mundo digital porque elas acham que elas são do mundo real. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os aplicativos, com todos eles. Né? Assim, aplicativos que eu falo são o que a gente usa. Né? Porque a internet em si, a gente só está com ela lá, a gente nem lembra que ela existe, mas ela é uma rede fantástica de conhecimento. Agora, você entra pelo Google, você entra pelo YouTube, você vai entrar pelo WhatsApp, então, pelo Facebook, que tem seus próprios donos e tem seus interesses econômicos. Então, a gente precisa estar claramente... Eu achei que com a pandemia as pessoas iam entender isso mais, mas pelo visto não. E elas continuam achando que o problema está no mundo real e que o mundo digital é lindo. Não é isso. O mundo digital é uma saída para o ser humano, mas ele não substitui a vida dos seres humanos de forma alguma, e a vida nossa é com os outros. Tá certo? Tudo bem que por um certo momento a gente tem que ter resiliência para suportar o afastamento. Mas os mais jovens têm até maior do que os mais velhos. Mas a gente tem que esperar a hora certa para poder conviver gradualmente frente a essa pandemia que não vai ser a primeira. Nós todos sabemos que em breve vamos ter outras, talvez mais graves. Então a gente precisa de muito cuidado e entender fortemente essa questão de que o melhor nem sempre é o mundo digital. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? A gente poderia ficar aqui... A gente poderia ficar aqui ainda muito tempo, né, falando sobre esse tema, como eu disse, um tema urgente, mas eu preciso já abrir aqui
para as considerações finais, então eu vou abrir a palavra para o Ivan A minha já foi feita. depois, perdão, para a Cláudia. Então, Larissa, para mim é uma honra estar aqui ao lado de você, do Belisário, da Cláudia, né? Que Escola de Gente é uma referência nessa luta por uma sociedade mais inclusiva. E espero que todos e todos que estejam assistindo absorvam a ideia, vocês que pensam principalmente em criarem conteúdo para as redes sociais, pensar em acessibilidade em primeiro plano e não como segunda opção. Né? Acessibilidade plena, não basta apenas colocar Libras como uma maneira de marketing. Estudar, acho que a palavra é estudar também. E já deixo aqui o convite para vocês me conhecerem nas redes sociais, @Ivan Barão. Eu crio conteúdo sobre inclusão e a luta anticapacitista de uma maneira bem leve e descontraída. E é isso, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Ivan sorri. Muito modesto, você Eu sou- leve, descontraído e maravilhosa, porque o seu conteúdo é incrível. É incrível, maravilhoso. Eu vou falar só uma frase. Eu estou super feliz de estar aqui. Obrigada, Rock in Rio. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Manorama, Ivan, Lala, Larissa, Belisário. Dizer que eu trabalho para que o maior legado da pandemia seja uma internet planetária, gratuita e plenamente acessível. Cláudia joga beijos com as mãos. Obrigada a Muito todos, obrigado também, gente. todas, todos. Foi um prazer estar com vocês nesse Rock in Rio Manorama. Muito legal a conversa. Até a próxima. Larissa dá Cheque. tchau. Cláudia Tchau, bate beijo. palmas e sinaliza palmas Cheque. e Valeu, Todos obrigada. sorriem. Viva o Rock in Rio Manorama, viva a acessibilidade, inclusão, acessibilidade, diversidade. Educação inclusiva, criança nunca atrapalha a outra. É nóis. Cláudia e Ivan dão Viva tchau. o SUS!